Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Mais uma vez estamos aqui, pela internet, pelos meios eletrônicos, para fazermos o nosso estudo da Palavra da Verdade, das Sagradas Escrituras, do Evangelho de Jesus Cristo. Fazemos dessa forma, face aí a pandemia da Covid-19, que ainda nos impede de fazermos presencialmente, podemos encontrar, comungar do amor de Cristo na igreja. Mas enquanto for da vontade de Deus, enquanto ainda estivermos afastados assim do convívio social e do contato físico, graças a Deus que nós temos aqui os meios eletrônicos para podermos estar estudando, buscando conhecimento, buscando a graça do Senhor através do estudo da Tua Palavra. Então, hoje eu trouxe para a igreja, para os irmãos, o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, onde eu vou ler dos versículos 21 a 28, que tem o título de A Cura de um Endemoniado em Cafarnaum. Eu vou fazer a leitura, primeiro da Escritura, do texto, do Evangelho, e depois nós vamos trazer algumas considerações de como podemos estar entendendo, situando essa passagem e aplicando para as nossas vidas. Desde já, pedimos ao Espírito Santo, para que conduza a boca desse orador aqui, conduza a palavra e que ela possa frutificar, que ela possa enraizar no coração de cada um dos irmãos e ajudar aí na edificação espiritual da igreja. Então vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amados irmãos, essa foi a leitura da palavra e agora vamos trazer aqui algumas considerações que entendemos serem pertinentes e que possam nos ajudar aqui no nosso alimento espiritual. Inicialmente eu gostaria de situar esta passagem. É uma passagem que está aqui no capítulo 1 e no relato de Marcos, na narrativa de Marcos. Ela vem logo após daquele período ali em que Jesus é batizado, tentado no deserto por Satanás, onde ele vence Satanás ali na tentação no deserto. Ele volta para Galileia. Ele voltando para Galileia, ele já convoca ali 4 discípulos, Simão, Pedro, André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que está ali do versículo 16 ao versículo 20. E essa passagem começa aqui logo no versículo 21, com a palavra depois. Então vem assim: depois entraram em Cafarnaum. Então esse depois significa que é após esses acontecimentos, principalmente no relato de Marcos, após ali a chamada de Jesus a 4 discípulos. Então nós temos, inicialmente, a autoridade de Jesus sobre os homens, quando ele chama ali os discípulos, e é interessante na narrativa que Jesus passa e ele vê,
espiritualmente ele já sabe que são aqueles ali os seus discípulos, chama e eles vão na mesma hora, imediatamente. A palavra aqui é imediatamente, né? O João e o Tiago abandonaram o barco lá, deixando o pai deles lá sozinho, já foram seguir Jesus. A mesma coisa Pedro e André, estavam pescando, lançando rede, na mesma hora já pararam e foram seguindo Jesus, demonstrando a autoridade de Jesus sobre os homens. E agora nós vamos, nessa narrativa que eu li, demonstrar a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Então inicia a narrativa com a palavra depois, que é situando, que eu acabei de falar. Entraram em Cafarnaum. Cafarnaum era ali no início do ministério de Jesus a sua base territorial, era onde Pedro morava, a sogra de Pedro, que Jesus logo depois vai curar. E Cafarnaum sendo ali um centro comercial, de pesca, era a cidade maiorzinha que tinha ali naquela região, e dali Jesus saía para pregar toda a região, todas as vilas, todos os povoados, né? Fazendo o início do seu ministério, tendo Cafarnaum como base. Então, logo no versículo 21, a gente vê que entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Logo ali é imediatamente. Jesus já chegou em Cafarnaum, já foi para a sinagoga para ensinar. Então aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, a questão da sinagoga. Qualquer aldeia, cidade, povoado que tivessem mais de 10 judeus, homens, com idade acima de 12 anos, poderia ter uma sinagoga, né? Então, 10 pessoas, qualquer vila, qualquer povoado ali, ele tinha sua sinagoga, e nessa sinagoga era onde fazia-se a leitura, né, da lei mosaica, da lei de Moisés. Quem fazia a leitura, essa leitura, eram os escribas, né, nas sinagogas. Mas também se permitiam a mestres da lei, ou pessoas que tinham o conhecimento da lei, que pudessem falar nas sinagogas. Então, como Jesus ele chegou e logo foi ensinar na sinagoga, entende-se que dos fatos anteriores narrados no Evangelho de Marcos até esse ponto, algum tempo já havia se passado, porque os evangelhos eles não trazem uma narrativa temporal, dia, mês, ano, não, eram as histórias condensadas numa narrativa não necessariamente temporal. Então entende-se que nesse ponto Jesus já tinha seguidores, ele já tinha chamado os discípulos, alguns discípulos, como nós falamos aqui no verso anterior, já tinham pessoas que o seguiam. Então ele já estava tendo reconhecimento e já estava chegando e podendo pregar na sinagoga. E esse versículo 21 também é interessante ele falar que foi ele ensinar na sinagoga. E isso significa o quê? O ministério de Jesus era focado no ensino do reino de Deus. O ensino. Porque no versículo 15, um pouquinho antes aqui dessa narrativa, quando Jesus volta para Galiléia, versículos 14 e 15, fala que Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu já tive a oportunidade de falar sobre essa passagem que mostra que o ministério de Jesus era mostrando que o reino de Deus tinha chegado. Chegado como? Através dele, Jesus, o Messias. Esse era o ensinamento. Então nós temos que entender que o ministério de Jesus era focado no ensino. Expulsão de demônios, fazer milagres, curas e essas demais passagens, elas vinham após o ensino, eram secundárias. O foco principal de Jesus era o ensino, e é o que nós entendemos no nosso ministério também. Na Amevi é um ministério focado no ensino das Escrituras, no ensino do Evangelho, da Palavra de Deus. Era o que Jesus fazia, era o
o foco principal de Jesus e nós entendemos que nós devemos seguir o Mestre. Então também entendemos que o foco principal do nosso ministério é o ensino e assim também como entendemos que deveria ser com todos os ministérios, né? Nós sabemos que não é o que acontece em muitas igrejas, onde a religiosidade, o misticismo acabam tomando a forma primeva, né? a forma principal de ministério. Mas nós vamos ver aqui nessa mesma passagem, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, de que o ponto principal do ministério é o ensino da palavra. Então vamos lá. No versículo 22, continuando a narrativa, as pessoas que estavam ali nas sinagogas ouvindo Jesus maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque os escribas que ensinavam nas sinagogas, o que eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que escreviam a lei de Moisés, porque naquela época eram rolos, né, os rolos da lei. Então esses rolos eles eram manuseados ali nas sinagogas para leitura. Então eles tinham uma vida útil de certa forma pequena, eles rasgavam, estragavam. Então existiam os escribas, que eram os copistas, que ficavam copiando os livros, os rolos da lei. E esses escribas, de tanto copiarem, eles aprendiam a lei, decoravam a lei. Né? A gente sabe, qualquer pessoa que pegar determinado texto e ficar escrevendo, copiando, ele vai aprender, ele vai decorar aqueles textos. Então os escribas, eles ensinavam nas sinagogas de uma maneira muito mecanicista, vamos dizer assim, né? De quem aprendia por repetição, aprendia de tanto escrever. Então eles ensinavam daquela forma: a lei de Moisés fala que no sábado não se pode andar mais de 1 quilômetro, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, etc. e tal. Era um ensino muito engessado, mecânico. E Jesus, nós sabemos que o ensino de Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele era o Filho de Deus. E Jesus ensinava era o amor, era a chegada do reino, era o arrependimento, era a salvação, era mostrar qual era o caminho para a salvação. Então, vocês imaginam ali para os judeus acostumados a ver aqueles escribas falando ali, quase que monoliticamente, repetindo, e chega Jesus cheio do Espírito Santo com aquelas palavras maravilhosas, daquelas pregações maravilhosas, e é o que fala aqui, eles ficavam maravilhados, estupefatos, com as pregações de Jesus, totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados, daquilo que eles tinham visto até então. Então era dessa forma que Jesus pregava nas sinagogas. Então já mostra que Jesus tinha toda a autoridade que lhe fora dada pelo Pai para ensinar sobre o reino de Deus. E Jesus ali cheio do Espírito Santo, cheio de luz, pregando, o que acontece? Aí vem o versículo 23, onde há luz, não há trevas, né? Então no versículo 23, Marcos narra que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Marcos fala que não tardou a aparecer. Marcos não dá detalhes se esse homem chegou, entrou, foi lá para ter essa manifestação demoníaca. O outro evangelho que traz essa narrativa é o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, ali no versículo 33, falando sobre o mesmo fato, o mesmo acontecimento, Lucas fala que achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo. Então nós temos aqui, Marcos não esclarece tanto, Lucas já é mais claro, porque poderia se pensar que ou essa pessoa entrou ali na sinagoga, ou então ela já frequentava a sinagoga. Se partirmos do pressuposto da narrativa de Lucas, que eu acho que tem muito a ver com o ensinamento de Jesus,
esse homem possesso, ele já estava na sinagoga, ele já era frequentador da sinagoga, ele já ouvia a lei de Moisés, ele estava ali frequentando, sabe-se lá quanto tempo, né, a sinagoga, talvez sem em momento nenhum demonstrar nenhuma opressão, possessão ou qualquer ato demoníaco, mas bastou a luz, a verdade chegar em Jesus, que o demônio não aguenta, não tem jeito. Jesus já tinha derrotado na tentação do deserto o maioral dos demônios, então foi Jesus começar a pregar ali, e o demônio manifestou, ele manifesta mesmo, com a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, eles se manifestam. E o que acontece aqui, meus irmãos, a gente vê muito hoje também, muitas pessoas talvez frequentando igrejas, achando que, né, que com a religiosidade eles vão estar livres de possessão demoníaca, mas na hora que aparece a verdade de Jesus, não tem jeito, o demônio tem que manifestar. Se a pessoa estiver na carne, ou possessa, ou dominada por espíritos imundos, na hora da confrontação da luz da verdade de Jesus, as trevas têm que manifestar, e que foi o que aconteceu, que é o que a Escritura está ensinando aqui. Aquela pessoa que já estava ali há muito tempo, talvez ali amigo de todos que frequentavam a sinagoga, quando Jesus começou a ensinar, ele não teve como, ali despertou o demônio, ele já manifestou, e já manifestou de forma virulenta, né? Ele bradando. Bradar é gritar, ele já gritou mesmo. Aqui está no final do versículo 23, fala, o qual bradou. Aí vem o versículo 24. O que temos nós contigo? Jesus Nazareno. Aí os demônios já deram o grito ali, o que você está fazendo aqui, Jesus? Vai embora, vai embora que nós não temos nada contigo. Eles já bradaram. No mundo espiritual, a derrota do inferno já tinha sido decretada. Eles bradaram, gritaram, espernearam, que temos nós contigo, o que você está fazendo aqui? Aqui, olha, vieste para perder-nos? Aqui, eles, no mundo espiritual, os demônios já sabiam que eles tinham sido derrotados quando Deus se fez encarnado no Messias. Eles já sabem, no mundo espiritual, eles já sabem que no dia do juízo eles estão condenados. Estão derrotados, condenados. E naquele momento eles acharam que o tempo do juízo era aquele. Vieste para perder-nos, ou seja, já veio para nos lançar no inferno? Porque, irmãos, é interessante essa passagem, porque a gente vê, principalmente em filmes, esses filmes hollywoodianos, todo mundo vê televisão, quantas vezes nós já vimos a figura do diabo, aquele diabão com chifre ali no inferno, o tipo que comandando o inferno, comandando todas as almas ali agonizantes. Não, isso é mentira, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. O diabo, os demônios, eles não estão no inferno, eles vão para o inferno no dia do juízo, na volta de Jesus para julgamento. Por enquanto eles estão aqui nesse mundo, por permissão de Deus, porque o diabo também é criatura de Deus, é o diabo de Deus. Tem um pregador que fala assim, não me lembro o nome, mas é o diabo de Deus. Eles estão aqui nesse mundo, atendendo a um propósito de Deus, para a extensão desse propósito, quem somos nós, né, para sabermos, mas nós sabemos que é pela permissão de Deus. É o que o livro de Jó explica, assim, de uma maneira muito clara. E, nesse momento, eles acharam que Jesus já tinha vindo para o juízo, né? E reconhecendo Jesus, porque eles terminam o versículo 24 assim, ó, bem sei quem és, o Santo de Deus. A expressão o Santo de Deus, meus irmãos, era uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento para designar o Messias.
aquele que viria para salvar o povo de Deus. Então, no mundo espiritual, o demônio já sabia que ele era o Messias, o Santo de Deus, o Messias. Eles já estavam ali bradando, gritando, esperneando, vamos dizer assim, sabendo da derrota no mundo espiritual. Mas aí, olha, no versículo 25, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te. Porque Jesus sabia que não era chegado o momento ainda. O momento é de Deus e não é nesse tempo terreno que nós temos conhecimento, não. Deus é que sabe quando vai ser o momento do julgamento final e a derrota e a aniquilação completa do inferno, das forças das trevas. E Jesus, naquele momento, com toda a autoridade, mandou o inferno calar, porque Jesus não queria naquele momento que o diabo manifestasse, e acima de tudo, Jesus não queria testemunho do diabo. Jesus não queria o testemunho do diabo. Porque o diabo enquanto as pessoas ainda têm dificuldade em reconhecer Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o diabo a todo momento no Evangelho, ele reconhece, são várias as passagens que falam do diabo reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como Filho do homem, e aqui como Santo de Deus. Mas Jesus não estava preocupado com o testemunho do diabo. Imaginem, né, irmãos, uma pessoa, o diabo manifestou e reconheceu a autoridade de Jesus, e eu acreditei, eu criei em Jesus pelo testemunho do diabo. Não, a pessoa tem que crer em Jesus pelo testemunho da palavra, é pelo Espírito Santo, não é pelo testemunho do diabo. Na hora, Jesus ele não dava bola para o diabo, igual hoje a gente vê muito pastor, muita igreja que trabalha com libertação e que eles querem saber o nome do diabo, saber como que o diabo foi parar ali, mas Jesus em momento nenhum ele faz isso, em todo momento ele manda o diabo calar a boca e sai. Foi o que fez aqui no versículo 21. Cala-te e sai desse homem. É a autoridade total de Jesus sobre o maligno. E esse versículo 25 ele é importante, irmãos, porque a gente vê muito, tanto naquela época, na época de Jesus, e isso vai ser importante para nós entendermos o finalzinho da passagem, na época de Jesus existia exorcismo, existiam exorcistas, e tem passagem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, tem aquela passagem muito conhecida dos filhos de Cefas, não sei, que eram 7, né? Querendo fazer exorcismo lá e expelindo demônios em nome do Jesus a que Paulo prega, e o demônio manifestava, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, mas nós não conhecemos, e desceram o couro nos homens lá, arrancaram a roupa dele, rasgaram, bateram nele, ele saiu correndo pelado, depois de tomar um couro do diabo. E é dessa maneira, esse misticismo, para expulsar demônios, que tem que fazer rituais místicos de exorcismos demorados, geralmente infligindo a pessoa algum tipo de carga de sofrimento. Isso não encontra guarida na palavra. A palavra, ela mostra o que é a autoridade de Jesus Cristo. O enfrentamento de possessão demoníaca é através da autoridade de Jesus Cristo. Cala-te e sai. E pela autoridade de Jesus, o maligno tem que sair. Ele sai. E no versículo 26 ele mostra que eles saíram, não sem antes tentar fazer algum mal ainda para aquele homem que estava possesso, né? Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Ou seja, é típico do derrotado, né? Já reconheceu a derrota, igual jogador de futebol naquela partida que já perdeu, já sabe que não tem mais jeito e fica querendo tumultuar, brigar. É a mesma coisa o diabo, ele já sabe da derrota para Jesus Cristo, já sabe no plano espiritual que eles foram derrotados pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito de Deus encarnado em Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, no mundo espiritual não há dúvida, meus irmãos. Então, também nós não podemos ter dúvida. É o que essa passagem
nos ensina. E o versículo 27 e 28, que finaliza aqui a passagem, o versículo 27 inicia falando mais uma vez: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si que venha a ser isso uma nova doutrina, né? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, eles já tinham ficado maravilhados com o ensinamento de Jesus, o ensinamento sobre o reino de Deus, e agora estavam mais uma vez maravilhados pela expulsão de demônios e achando que é uma nova doutrina. Porque, como eu disse, naquela época, a doutrina de expulsão de demônios que existia era totalmente mística, era totalmente cheia de misticismo e aparato místico e tal. E Jesus não, Jesus veio para fazer da maneira que ele nos ensina, repreendendo e expelindo, sem misticismo. E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções. Jesus não queria, né, que essa fama rápida, mas o poder de Deus aí é tão maravilhoso. Em dois momentos nessa passagem, né, frisa-se que eles ficaram maravilhados com Jesus Cristo. Então aí a fama correu e a partir daí começa, né, o ministério de Jesus com muitos outros feitos, com muitas outras coisas. Logo que acaba essa passagem, vem a cura da sogra de Pedro, né, e muitas outras curas, mas é aquilo que eu falei no início. Mas o ponto principal do ministério de Jesus era o ensino nas sinagogas. Ele chegava nos locais e ia na sinagoga ensinar. Expulsão de demônios, cura, elas vinham depois, eram secundárias, eram quase que necessárias diante das circunstâncias. Igual nesse caso específico, Jesus foi para ensinar, mas aí o diabo se manifestou, então ele, com toda a autoridade que ele tem sobre os demônios, ele expulsou e mandou embora. Então é isso, meus irmãos, essa passagem. Eu quero deixar aqui alguns pontos, algumas lições que essa passagem nos ensina, dentro do que eu já falei, apenas frisando para finalizar a nossa explanação. Primeira coisa, meus irmãos, os demônios eles existem realmente e a possessão demoníaca é uma realidade. É o que está aqui nas Sagradas Escrituras. Ela existe, ela é uma realidade e ela é vencida pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Não tem misticismo, não tem espiritismo, não tem terreiro, não tem nada que possa vencer os demônios, a não ser o nome e a autoridade de Jesus Cristo. E muitos ainda tentam negar essa existência, falando, mas na época da Bíblia não existiam estudos psicológicos, estudos psiquiátricos, então tudo que acontecia era possessão demoníaca. Não, realmente distúrbios mentais existem, né? Mas a possessão demoníaca ela também existe e quem nos dá o direcionamento para entender cada um deles é o Espírito Santo. Tanto que Jesus faz diversas curas, né? O Evangelho ele divide entre curas e possessões demoníacas. E a possessão ela se manifesta nessa agressividade, nessa transfiguração, a pessoa se transforma. O diabo ele não tem forma, mas ele usa a pessoa, o endemoniado gadareno, tem várias outras passagens que nos mostram isso, essa transfiguração, essa violência, essa forma virulenta da manifestação do maligno, principalmente perante o nome de Jesus Cristo. E outra coisa, finalizando, é o que eu já falei, é somente pelo nome de Jesus Cristo, pelo estudo da palavra, pela palavra da verdade, vestindo a armadura de Deus, o Evangelho, a fé, a justiça, a verdade, o Espírito Santo, que é o que Efésios 6 nos ensina, que nós podemos enfrentar as forças demoníacas. Não tem misticismo, não tem nada espalhafatoso, não tem que ter enfrentamento, nada com o demônio. É o nome de Jesus Cristo, é a palavra da verdade. Esse é o único caminho para a salvação.
E é o caminho que nós escolhemos, irmãos. É estudar, entender o Evangelho, entender a palavra para podermos enfrentar o príncipe deste mundo, as potestades que habitam no reino celestial. E é com fé em Jesus Cristo, estudando o Evangelho, lendo a Bíblia, orando, com fé, clamando, é que nós já somos vitoriosos nessa batalha. O inferno já sabe que chegado o dia do juízo, a derrota já está decretada e nós que cremos em Jesus Cristo, nós que lutamos nesse mundo para ser discípulos de Jesus, teremos o nosso lugar no reino de Deus. Um grande abraço, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. E até breve, no momento em que Deus determinar de estarmos novamente comungando, né, fisicamente aí na nossa amada igreja. Um grande abraço e até a próxima.